Olá, bom dia, muito bom dia. Aqui estamos na página do Centro Espírita Nosso Lar para realizarmos Evangelho Online nesse domingo, último domingo do mês de abril. Olá, Sueli. Como é que tá minha voz, meu áudio? A conexão tá legal? Por favor, me dê um retorno aí. Espero que esteja tudo certinho, minha voz esteja saindo bem do outro lado. Me dê um feedback, por gentileza. Ótimo, maravilha, bom saber. Então, agradecendo ao convite da casa, através da Sueli, uma grande amiga do movimento espírita piauiense. Bom dia a todos que estão adentrando aqui a página, para participarmos juntos, refletirmos sobre mais um tema do Evangelho. Como eu fixei aí embaixo, hoje nós iremos falar sobre prece ao anjo guardião. Está lá no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas. Então, aguardar mais alguns instantes, enquanto outros irmãos adentram essa live, a página do Centro Espírita Nosso Lar. Lembrando que hoje não vai ter intérprete de Libras, porque comumente aos domingos temos, mas por motivo de força maior, a nossa irmã não pôde estar conosco nesse domingo. Então, bom dia a todos e a todas, meus irmãos surdos, da linguagem, da língua de sinais. Então, um oi para todos eles. É isso. Mas aqui estamos para realizar esse momento. Então vamos iniciar. Estou olhando aqui, já estamos no horário para darmos início a esse momento de reflexão através do Evangelho Online, aqui pelo Centro Espírita Nosso Lar. Pois bem, eu me chamo Justino Ivo, sou trabalhador da causa do Cristo no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Evangelho em casa, a mensagem inicial. O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. Não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso o caminho de ascensão à felicidade real. Essa mensagem é do Espírito Batuíra, do livro Mais Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a nossa prece, vamos ler uma das preces endereçadas aos nossos anjos guardiães, lá no capítulo 28. São 3 preces. Vamos ler a primeira, que é voltada para o horário da manhã, para quem não sabe, né? São 3, então a orientação que a 12 seja lida pela manhã, a 13 à tarde, a 14 à noite. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar, desviai-me de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal, esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho, que poderia de
que poderia me impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja, demos graças a Deus. Então, bom dia a Cleide, outros irmãos, Everlin, a Hilda Mara. Então vamos iniciar a nossa reflexão nessa manhã de domingo, 30 de abril. Vamos entender o que seja. Olá, Deise, bem-vinda, amada. Pois é, aqui a página do Centro Espírita Nosso Lar, todos os domingos vem, né, um irmão, um palestrante, para falar um pouco do Evangelho, né, do Cristo, à luz da doutrina espírita. Então, que possamos refletirmos juntos. Anjo de guarda é um assunto. A minha formação é católica. Eu acredito que muitos não é de nós, não é? Então, desde cedo, né, meus pais, né, minha mãe, né, especialmente, falava do anjo de guarda, né? Para a gente acender uma vela para o anjo de guarda, para fazer uma oração, que foi a primeira oração que eu aprendi, foi ao anjo, né, de guarda. Isso na linguagem, né, católica. E a gente sabe que esse assunto ele está em todas as religiões. Sobre o anjo guardião, ou bom gênio, ou espírito, né, protetor, tem vários nomes, ou guias, são espíritos destinados por Deus para nos acompanhar, nos instruir, nos amparar, para com que progridamos moral e espiritualmente. Então, o anjo guardião é sempre um espírito de natureza superior à nossa, não é? Para nos instruir, nos encaminhar no caminho do bem e da luz. Anjo vem do latim angelus, quer dizer mensageiro ou enviado. E esse bom gênio tem por missão acompanhar todos nós, criaturas humanas, na vida e ajudarmos a progredirmos. Lá no Evangelho, vocês podem até acompanhar, né, de casa, tem algumas colocações sobre o anjo guardião, que todos nós temos, esse anjo, né, protetor. E é interessante colocarmos que esse espírito, né, protetor, ele não é somente com nós, não é encarnado seres humanos. É a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, a natureza, a nossa casa, existem espíritos protetores. Para quem não sabe, o espírito protetor do nosso país é o anjo Ismael. A nossa casa também tem um anjo, né, guardião. O nosso planeta, eu acho que todos devem saber, né, que o nosso anjo guardião do nosso planeta é o nosso amado Jesus. E que ele, né, e seus mensageiros possam nos assistir, nos inspirar nesse momento. E pouco importa de sabermos qual o nome, não é? Porque no nosso materialismo, na nossa vã curiosidade, na nossa vaidade, queremos saber. Então,
os espíritos superiores, eles são bem discretos, então nada importa saber o seu nome, né? O importante é o seu papel. E no início aqui do assunto, lá no final do Evangelho, coloca o seguinte, lá no prefácio: todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento. Então, Deus, ele dá essa incumbência a esse espírito de natureza mais elevada para nos acompanhar desde o nosso nascimento até o desencarne. E acontece, segundo a espiritualidade, que alguns nos acompanham até depois do desencarne, estreitando esses laços afetivos. Isso quando a gente é um bom tutelado, que na maioria das vezes a gente dá um pouco, né, de trabalho, né, aos nossos amigos. E ele cumpre a missão de um pai junto ao filho, não é? Se a gente for olhar aqui, não é, voltar para a questão, né, material, para o nosso mundo, é como, né, de um pai para com o filho, que desde cedo acompanha, sugere. E é importante, a responsabilidade dele não é fácil, é uma missão árdua. E ele não nos obriga a nada, né? Respeitando o nosso tempo, nosso livre-arbítrio, ele nos sugere, nos instrui através da nossa consciência. Aí uma outra pergunta: como conversar com os nossos anjos de guardas? Então, através da oração, das leituras edificantes, da meditação. Porque com a meditação e a oração a gente consegue silenciar a mente e ouvir a nossa consciência. Então eles falam conosco, é sempre o primeiro pensamento que vem. Mas muitas das vezes a gente não dá ouvidos às suas sugestões. Nós é que nos afastamos deles, não é? Infelizmente nós, né, tapamos os nossos ouvidos, as vossas instruções, enveredamos pelo caminho do egoísmo, do orgulho, e então eles se distanciam, mas eles estão sempre prontos a nos ouvir novamente. Basta que nós queiramos, né, que nós o procuremos. Ele jamais não nos abandona. É como, né, Deus, na nossa ignorância, a gente diz: Deus, os espíritos, né, protetores se esqueceram de mim, se afastaram de mim, mas não é bem assim. Nós é que nos afastamos deles e não compreendemos isso. Aí os espíritos sedutores, né? Nós sabemos que além dos espíritos amigos, né, protetores, tem os sedutores, que eles querem nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveito de todas as nossas fraquezas. Por isso que é importante a oração e a vigilância diária para nos fortalecermos e não darmos acesso à entrada às suas sugestões, mais sugestões, né? Aos que se obstinam contra nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Então, a nossa vontade é maior. Basta que nós queiramos, procuremos tirar um tempo para Deus, estudar e vivenciar, sobretudo, a caridade. Essa caridade que não é somente na casa de oração, mas na nossa casa familiar, na rua, no nosso ambiente de trabalho. É importante ainda colocarmos, amados, do mesmo jeito que tem, né, o bom gênio, tem esse, né, mau gênio, mas vejamos, não existe uma destinação de um espírito inferior para nos acompanhar. Nós é que nos atraímos com as nossas chagas, com a nossa inferioridade moral, com as nossas imperfeições. Então a responsabilidade é nossa. Infelizmente, na nossa ignorância, algumas vezes
Nós espíritas, infelizmente, alguns dizem, não é os obsessores, não é, né, os espíritos maus, né, que não me largam, mas nós é que nos atraímos, né, com os nossos pensamentos. E Kardec, no Livro dos Espíritos, coloca, não é, que eles nos influenciam mais do que imaginamos. Não influencia os nossos pensamentos, as nossas ações, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então é importante que nós estejamos com os nossos pensamentos elevados, voltados para o bem, para a caridade, para o amor ao próximo, porque sendo assim estaremos sendo assistidos pelos bons espíritos, não é? E afastando os maus. Aí aqui ainda coloca no Evangelho, Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Os maus vêm voluntariamente, como nós já falamos, segundo encontrem acesso sobre a nossa fraqueza, nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Aí que faz uma outra colocação que é importante refletirmos juntos. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primária das misérias que suporta, é o mais frequentemente seu próprio mau gênio. Às vezes, nós somos inimigos de nós mesmos, né? Nós falamos, né, de inimigos, disso, né, daquilo, mas o mal reside dentro de nós mesmos, né? Nós carregamos ainda, já que estamos em evolução, então é importante despertarmos para isso e combater esse mal que reside em nós mesmos, despertando as nossas consciências para as leis divinas e morais, para a aplicação do Evangelho conosco mesmo. Então, a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto de Deus, de lhes pedir força de resistir às más sugestões, rogar assistência, né, para com as nossas necessidades. É um assunto, né, bem amplo, mas devido, né, ao nosso tempo, vamos tentar, né, sintetizar da melhor forma possível. E a doutrina dos anjos guardiães, ela existe desde a antiguidade, né, dos profetas antigos, Sócrates, né, Platão, né, já falavam desse bom gênio. E Santo Agostinho, certa vez, né, colocou sobre o anjo guardião. Santo Agostinho, um filósofo cristão muito respeitado ainda nos dias de hoje, dialogava com uma voz que ele falava na acústica da alma. Ele dizia em seu solilóquio: Justino, mas o que é solilóquio? É um monólogo, é uma conversa com a gente mesmo, quando a gente conversa com os nossos pensamentos. Quem nunca, né, conversou com os próprios, né, pensamentos? Então, desde muito tempo eu repassava 1000 pensamentos diversos, constantemente, e com todos os meus esforços eu procurava saber quem eu sou, qual é meu bem, qual mal eu devo evitar, quando de repente escutei uma voz. Se era eu mesmo ou uma voz estranha surgindo em mim, eu não sei, pois é precisamente o que ardentemente eu trabalho para saber. Santo Agostinho chamou essa voz de razão. Estabeleceu com ela diálogos profundos. E ele até publicou um livro, né? Com o nome Solilóquios. Então, a razão nós encontramos na nossa consciência. Então, é importante a gente estar sempre conversando com a gente mesmo, esse monólogo, esse autodiálogo. O próprio, né, Kardec também tinha o seu anjo, não é, de guarda, que tanto aconselhou na divulgação, na organização dos ensinamentos revelados pelos espíritos nobres e superiores, através da doutrina espírita, dessa doutrina bendita e consoladora.
E a doutrina espírita, ela é repleta de textos, né, que nos convidam a nos aproximar de nossos anjos guardiães. É um assunto tão relevante que, além do Evangelho, no livro dos Espíritos também fala dos anjos guardiães, para vocês terem uma ideia. Já já a gente vai não refletir, é uma questão do livro dos Espíritos que fala desse assunto, que está na segunda parte, no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que fala dos anjos de guarda, espíritos protetores, para vocês terem uma ideia. As questões 489 até a 521 fala sobre anjo guardião. Oi, Deise. É o nome, né, do livro, é Solilóquio, viu? Nome do livro, Solilóquio. Você pode até dar uma pesquisada na internet que você vai encontrar. Então, vamos agora para aqui o Livro dos Espíritos, uma questão que fala desse assunto. E se quisermos agradar os espíritos que nos cercam, trabalhemos, nos esforçando no sentido de melhorarmos as nossas condições morais. E os nossos anjos de guarda, eles ficam felizes quando nós procuramos o bom caminho, não é? E eles se alegram quando a gente nos esforça para ser uma pessoa melhor a cada dia através da nossa transformação moral. E eles lamentam também quando nós enveredamos por outros caminhos, não é? Caminhos tortuosos, a porta larga, né, chamada, como nos diz o Evangelho, das coisas fáceis, das coisas, né, mundanas, dos vícios e das paixões inferiores. Então, no Livro dos Espíritos, vamos comentar aqui duas questões rapidamente. Estou vendo aqui, eu tenho 10 minutos, vai dar tempo. É a questão 490. Vocês fiquem à vontade aí para interagirem, viu? Nesse evangelho online. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião, né? Que o Livro dos Espíritos, inclusive agora em abril, completou mais um aniversário, que foi, né, lançado, né, publicado 18 de abril de 1857. Então é um mês especial em que lembramos também o nascimento de vida do nosso amado Chico Xavier. Então estudemos mais essa doutrina consoladora, suas obras básicas, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Tanta mensagem, né, consoladora, não é? Que amparam, que instruem e que consolam irmãos nos dois planos, tanto encarnados como desencarnados. Então, esse anjo de guarda, esse espírito protetor, né, pertencente a uma ordem mais elevada, é a resposta, né, dos espíritos superiores. Quando Kardec, não é, indagou. Então, todos nós temos esses seres abnegados, zelosos, que nos guiam, que cuidam, né, de nós. Os nossos pais são escolhidos por nós, eles não nos obrigam a nada. O nosso bom anjo, aqui, essas colocações através de Miramês, que Miramês faz um estudo das questões do Livro dos Espíritos. Aí, especificamente sobre esse assunto, ele coloca: o nosso bom anjo nos inspira nas leituras, nas conversações com companheiros do nosso nível e pelos pensamentos. Aí aqui é aconselhado: é bom te lembrares dele todos os dias e ores para que possas encontrá-los com mais segurança. Então, nas nossas orações, vamos evocar a presença do nosso anjo guardião para que ele nos oriente na melhor decisão a ser tomada, né, nas dúvidas, que nós tenhamos, né, cautela, para que ele possa nos instruir no melhor a fazer diante dessa ou daquela situação. Basta que confiemos que a resposta venha a seu tempo.
Pelo menos ao te deitares e te levantares pela manhã, conversa com teu anjo de guarda pelos fios da prece. Se queres te aproximar mais dele, não esqueças da caridade, olha só. Então, se a gente quer agradar, se aproximar mais do nosso anjo de guarda, vamos exercitar a caridade, primeiramente conosco mesmo. Tudo começa em nós, não é isso? Evitando os vícios, as paixões inferiores, que nos afastam de Deus e adoecem o nosso corpo e o espírito também. E essa caridade depois com os outros, aquela caridade no lar, importante, a paciência, a tolerância para com aqueles irmãos de difícil convivência. A questão 491 fala da missão. Qual a missão, né, do Espírito Protetor? A resposta dos Espíritos Superiores sob o comando do Cristo Consolador. A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolar nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, a missão é de amparar, de consolar, mas sem agressão, não é? Porque essa proteção depende muito do nosso querer, de nós. A sua tarefa é árdua, mas ele está ali, né, a guardar a nossa boa vontade para que nós o procuremos. Porém, nunca o perde de vista. Quando nós, né, fechamos os ouvidos às suas sugestões, ele pode se distanciar, mas quando nós queremos, ele volta novamente a estar conosco. O seu dever de ajudá-los, né? Sem contrariar a lei, sem violentar os direitos que lhe facultam o livre-arbítrio. É importante a gente meditar todos os dias sobre esse irmão abnegado. E vejamos, gente, além desses anjos de guarda invisíveis, temos os anjos de guarda encarnados que estão entre nós. Podemos citar aqui primeiramente a nossa mãe. Esse espírito, né, maternal, dizem que o amor que mais se aproxima do amor divino e de Deus é o amor de mãe. E temos anjos de guarda através de amigos, de irmãos, que são poucos, né? E a gente sabe realmente quem são esses anjos nas horas mais difíceis da nossa existência. Confia em Deus e em ti mesmo, que essa confiança se estenderá a todos aqueles que te procuram para te ajudar. Então, para finalizar, finalizando, vamos aqui novamente ao Livro dos Espíritos, falando dessa temática. E é importante sabermos. E há um outro questionamento. A gente pode, né, perguntar: Justino, mas esse espírito não é protetor? Não haverá algum momento que não é necessário, né, a presença dele? Aí aqui os espíritos superiores dizem: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. Mas enquanto estivermos, né, na Terra, é necessário a presença desse amigo, né, zeloso, porque a maioria de nós, né, estamos em provas e expiações, somos espíritos doentes, principalmente, né, da alma, imperfeitos. Então, é necessária a presença desse amigo abnegado a nos instruir, nos amparar e nos orientar na senda do nosso progresso moral e espiritual. Nem nos cárceres, aí São Luís diz o seguinte aqui no Livro dos Espíritos: nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver. Eles estão em toda parte, não é?
Então, todos nós, até aquele criminoso que muitos de nós julgamos, condenamos, ele tem o seu espírito tutelar. Mas, infelizmente, não é devido à sua má conduta, ele afasta desse irmão, né? Mas jamais o abandona. Santo Agostinho ainda diz o seguinte: se conhecesses bem esta verdade, não te aconselhei isto, entretanto não fizeste, não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Então são indagações para refletirmos mais sobre o papel do anjo guardião em nossa existência. Então é isso, amados. Já estamos, concluindo, o nosso horário, já que é só um momento de reflexão, não é? Nessa manhã dominical. E vamos ler mais o Evangelho em casa. Importante, diariamente, a gente está alimentando a nossa alma com as palavras consoladoras do Evangelho. E vamos estudar mais a doutrina espírita, vamos procurar uma casa espírita mais próximo, né, de onde a gente mora, para a gente compreender mais sobre esse assunto e tantos outros. É isso, né? Agradecendo ao convite mais uma vez, do Centro Espírita Nosso Lar, através da amiga Sueli, agradecendo a presença de todos conosco nessa manhã de domingo, lembrando que a live vai ficar salva. Então vamos finalizar com uma prece, fechando os olhos para nos concentrarmos melhor. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, aos nossos anjos guardiões, a nossa Mãe Amorável Maria de Nazaré, por esses momentos, por esse encontro. Que essa paz, que essas energias salutares possam se estender a cada um de nós, aos nossos lares e familiares. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela vida, pelo sol, pela natureza, por mais um mês, por essa doutrina bendita e consoladora que é o Espiritismo. Que essas energias benéficas possam se estender a outros irmãos, tão quanto e outros mais necessitados do que nós. Os irmãos em dores maiores, aqueles outros que passam por provas e expiações difíceis, os aflitos, os transtornados, os perturbados de toda ordem, sejam encarnados e desencarnados. E que essa paz se estendam aos irmãos nos abrigos para idosos, aos lares que acolhem as crianças desamparadas das famílias e da sociedade. E ajuda-nos nesse processo de transformação moral do ser, vencendo a nós mesmos, nossos vícios, nossos medos, e desabrochando os sentimentos nobres e necessários, através do exercício da caridade e do amor ao próximo, aonde encontraremos o caminho para a nossa felicidade real. Aquela paz que ninguém nos toma, que nem a traça e a ferrugem corrói. Muito obrigado por esses momentos. Que assim seja, demos graças a Deus. Muita paz a todos. Um abraço de coração. E muito obrigado na língua, não é? De Libras, né? Para com os nossos irmãos surdos. Gratidão. E até a próxima, com a permissão de nosso Pai Maior.